Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus e vamos dar início hoje ao estudo na carta de Paulo aos Gálatas, né? E eu decidi estudar essa carta logo após o estudo que fizemos da carta de Paulo aos Romanos, pela proximidade do tema e algumas coisas que são bem semelhantes. Alguns teólogos até acreditam que essas cartas foram escritas numa proximidade de tempo, né? Por causa do teor que elas que estão nessas cartas. Ah, Outros dizem que não necessariamente foram escritas num tempo próximo, mas que tratam de um tema comum, né? Que é a justificação pela graça, independentemente das obras, né? Então, pela proximidade do tema, e como acabamos de sair ali de Romanos, eu acho muito válido estudarmos Gálatas até para que esse assunto fique fixado, né, nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nós tenhamos isso, possamos levar isso como princípio para as nossas vidas cristãs. Nós vamos, antes de fazer a leitura, eu quero dar só uma introdução sobre essa carta. O motivo de Paulo escrever essa carta, na verdade, foi a questão dos ensinos que estavam sendo colocados dentro dessas igrejas ali, da região da Galácia, os ensinos judaizantes. Na verdade, esse foi um problema sério e que Paulo deu importância, né? Tanto é que essa carta tem o motivo da escrita dessa carta é esse. E nós vemos também outras cartas, Paulo gastando muito tempo para combater esses mestres falsos que estavam aplicando ensinamentos judeus, né, dentro do cristianismo. E é importante porque nós já vamos ver daqui a pouco o porquê dessa importância, né? De Paulo atacar, na verdade, esses judaizantes, né? É porque, na verdade, a perversão do evangelho, né? Quando você muda um pouco do evangelho puro de Cristo, você o anula totalmente. Então não tem como você ter um evangelho misturado com outras coisas. Não tem essa possibilidade. O evangelho, ou ele é puro, ou ele é do jeito que é mesmo, do jeito que foi entregue aos apóstolos, aos primeiros apóstolos, ou ele é puro daquela forma que foi entregue por Deus, ou ele não é evangelho, né? Um evangelho que ele é revisado, ele é estudado e reestudado e ele de certa forma modificado, ele passa a não ser mais evangelho, né? Então o evangelho ou ele é como ele foi entregue, né? Ou ele não é mais evangelho. O evangelho ele não pode ter nenhum adereço a ele, não pode receber nada que venha de fora, ou que venha de pensamento humano, ou que venha de interpretação humana. O evangelho, ele só é evangelho quando ele é puro, na forma que ele foi entregue por Cristo, tá? Por Cristo. Então, essa é a importância que Paulo dá quando ele vai atacar os falsos mestres que tentavam implementar dentro do cristianismo práticas judaicas, né? Como Cristo ele era judeu, ele veio para o povo judeu, o evangelho, a princípio, ele veio para os judeus, né? Então esse era o povo escolhido de Deus. Então na cabeça desses falsos mestres judeus, né, que na teoria, né, tinham se tornado cristãos, eles diziam que esses novos convertidos teriam que praticar as coisas que os judeus praticavam. Não bastava só você acreditar em Cristo e ter a fé em Cristo nessa nesse novo modo, né, de, vamos dizer assim, religião, mas você tinha que praticar ainda os costumes judaicos anteriores, né, para que isso fosse válido, para que esse cristianismo
fosse válido, eles deveriam praticar todas as leis cerimoniais, tudo que os judeus guardavam de dias, de festas, de alimentos, eles deveriam fazer o mesmo. Inclusive, a questão da circuncisão, que deveria ser feita, né? Isso ensinavam esses judeus aos novos convertidos gentios, né? Aos novos convertidos gentios, inclusive também aos judeus convertidos, né? Diziam que eles deveriam continuar praticando as mesmas leis cerimoniais, os mesmos hábitos alimentares de guardar dias que eles faziam antes, né? E Paulo justamente ele vem atacar isso, ele vem atacar esse modo de vida cristã que necessita de obras, que necessita de algo a mais. Como se não bastasse somente Cristo, mas que algo deveria ser feito além da obra que Cristo fez. Então, o motivo da carta foi para justamente atacar esses mestres judaizantes da época, porque esse, na verdade, era um problema que foi um problema sério e grande ali no primeiro século, né? Principalmente. E se os irmãos recordarem, lembram, isso está colocado lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando há aquela confusão na igreja mãe lá em Antioquia, de Antioquia, dizendo a discussão era se os novos convertidos eles deveriam ser circuncidados, né? Ou o que eles deveriam guardar de que era dos judeus. Então eles estavam sendo constrangidos pelos judeus, dizendo assim, olha, vocês se converteram, mas isso não basta, vocês têm que passar pela circuncisão, senão não é válido isso que vocês estão fazendo. Vocês precisam, para entrar para o cristianismo, se é que vocês estão dizendo que se converteram, vocês precisam então, como nós somos povo escolhido, né, os judeus, vocês precisam fazer as mesmas práticas que nós fazemos, e nós devemos continuar com essas práticas. Então vocês devem ser circuncidados. E Paulo pega essa questão, essa discussão, e aí ele vai para Jerusalém, né? Isso está colocado lá em Atos capítulo 15. Ele vai para Jerusalém e lá há aquele concílio, né, entre os apóstolos, inclusive Pedro dá o parecer, e eles vêm então, a partir desse concílio, eles vêm com o ofício dos apóstolos para fazer a sua segunda viagem missionária, que isso é feito depois da primeira viagem missionária. Ele vai para Jerusalém e acontece esse concílio. Aí, para a segunda viagem missionária, ele leva esse ofício. Paulo e outros ali, que era um documento dos apóstolos, dizendo que os cristãos não precisariam passar pela circuncisão. Isso não era necessário, né? Chegaram a esse comum acordo, os apóstolos, né? Então, Paulo justamente vem atacar isso, né? O motivo então, esse problema que foi um problema grande, enfrentado pela igreja do primeiro século, principalmente, dos judeus que tentavam implantar dentro do cristianismo as práticas judaicas, né? E, se a gente trouxer para os nossos dias, né? Ali Paulo, nós vamos ver Paulo falando sobre isso dentro de Gálatas, né? Se nós trouxermos para os nossos dias, tem a ver com as obras. Quais obras nós devemos praticar além da que Cristo fez para a salvação e para a manutenção dessa salvação, né? Quais práticas? Ou basta somente a que Cristo fez, ou nós devemos ainda praticar obras para a salvação ou até mesmo para a manutenção da salvação. Ou seja, você pratica obras para a salvação, você ajuda Cristo, né, a salvar você mesmo, você ajuda Ele, é como se Ele não tivesse o poder para te salvar completamente, você precisa de um pouquinho da sua parte. Não só para a salvação, mas agora você já está ali dentro, é salvo, e agora a sua vida
de salvo, né? De justificado. Você agora, para se manter ali, você precisa ajudar Cristo nesse processo. Ele não tem poder para te manter, você precisa ajudá-lo com as suas obras, ou é ele que te mantém até o fim. Na verdade, são esses os assuntos que Paulo vai tratar dentro do livro de Gálatas. Período que foi escrita a carta. Muito provavelmente, ela foi escrita ali próximo do ano 50, né, depois de Cristo. Então, talvez ali 15 anos, mais ou menos, depois da morte de Cristo, muito próximo, né, de quando Cristo morreu e ressuscitou. Agora, se vocês pegarem um mapinha de Gálatas, né, da região Gálatas, da região da Galácia, vocês vão ver que antes do Império Romano ter conquistado essa região, ela era um pouco menor e depois ela se expandiu, ou seja, alguns territórios mais ao sul da região da Galácia foram incluídos como área da região da Galácia. Até é uma questão importante para entender qual região para qual região da Galácia Paulo escreveu. Igrejas de qual região? Então, tem basicamente duas teorias que Paulo teria escrito essa carta para a região das igrejas que estão ao norte da Galácia, ou uma teoria que diz que ele escreveu para a região mais do sul da Galácia. Então, eu já quero adiantar para os irmãos que o sul da Galácia, Paulo passou por ali. Inclusive na sua primeira viagem missionária. Agora, o norte da Galácia, muito provavelmente, Paulo passou por ali, mas não é um assunto bem definido se Paulo passou realmente pela região do norte da Galácia, né? E se ele fez isso, ele passou por ali na sua segunda viagem missionária. Por que é importante? Porque se Paulo escreveu para a região do norte da Galácia, ele escreveu essa carta um pouco mais, com uma data um pouco mais tardia, e essa carta foi escrita depois do Concílio de Jerusalém, e que aquele ofício foi estabelecido pelos apóstolos, defendendo a questão da não circuncisão pelos novos convertidos, né, ao cristianismo por parte dos gentios. E se Paulo escreveu para a região sul da Galácia, ele escreveu logo após a primeira viagem missionária, e essa carta então foi escrita um pouco antes, né? E inclusive antes do concílio que aconteceu em Jerusalém, que está lá colocado em Atos capítulo 15. Tá? Algumas questões importantes aqui. Paulo não cita aquele ofício, aquela carta dos apóstolos, que foi feita no concílio de Jerusalém. Então, se ele não cita essa carta, e ele vai falar no capítulo 2 de Gálatas sobre uma viagem que foi feita a Jerusalém. E como ele não cita o ofício, muito provavelmente essa carta aos Gálatas foi escrita, então, logo após a primeira viagem missionária, e foi escrita, endereçada às igrejas que estão mais ao sul, então, da Galácia, que é por onde ele passou na sua primeira viagem missionária. Então, Paulo fez a primeira viagem missionária, e logo após essa viagem, ele, antes de ir para Jerusalém, que houve o concílio, né, ele escreve essa carta, né? Mas olha que interessante, mesmo antes, então, desse concílio, Paulo já tinha bem definido no seu modo de pensar e de agir que as práticas judaicas ou o ensino judaizante, ele deveria ser condenado, mesmo antes desse concílio de Jerusalém. Veja como havia um alinhamento de espírito entre Paulo e os outros apóstolos que estavam em Jerusalém sobre esse assunto.
e pensemos então que havia uma unidade de pensamento, que essa unidade de pensamento vinha do próprio Deus, né? Porque muito provavelmente essa carta foi escrita antes desse concílio, tá? Tem aqueles que defendem que foi escrita depois, mas o problema é esse justamente, em que Paulo não cita esse concílio quando ele vai falar aqui, quando ele vai tratar desses assuntos dentro da carta. E por que não citar esse ofício feito pelos apóstolos se ele está tratando desse tema, né? Então acredito realmente que foi escrita logo após a primeira viagem missionária, em que ele passou pelo sul da Galácia, e depois ele escreve essa carta antes de ir para Jerusalém, e nessa viagem acontece esse concílio, e depois então tem a segunda viagem missionária, em que possivelmente ele passou pelo norte da Galácia. Mas irmãos, tudo isso é importante, mas não fiquemos presos nisso, né? Paulo escreveu a igrejas que estavam na Galácia, igrejas que ele tinha passado e tinha fundado ali, né? Na sua passagem por ali. E ele, então, com o cuidado, né, que ele sempre teve com as igrejas que ele fundou, com as igrejas que ele colocou a pedra angular, né, que é o próprio Cristo, o Evangelho. Esse cuidado que ele tem, nós vemos quando ele escreve então aos Gálatas. Vamos estudar então, vamos tentar fazer isso, estudar os primeiros 9 versículos da carta, tá? Então façamos a leitura, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, amaldiçoado, maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito ou anátema. Muito bem. Irmãos, primeiro que Paulo vai... os irmãos que estão acostumados com a leitura das cartas, né, de Paulo, os irmãos sabem que Paulo, ele sempre ali faz uma saudação no início de todas as cartas, e depois ele passa um tempinho ali fazendo uma ação de graças, né? Falando ali de Deus e Jesus, do que foi feito. Aqui Paulo faz isso, mas muito rapidamente. Ele já passa a dizer o seguinte: estou muito surpreso, indignado, me espanta o que está acontecendo. Ou seja, os irmãos podem fazer a leitura da carta de Gálatas, porque essas palavras estão aqui, né? Quando nós lemos, é difícil saber o sentimento que estava contido aqui. Mas os irmãos tentem fazer a leitura dessa carta como se Paulo estivesse fazendo passando aqui informações de uma forma mais incisiva e um pouco mais rígida, um pouco mais dura, né? Paulo está realmente com
não vou dizer raiva, mas ele está irado com o que está acontecendo ali, né? Então há um sentimento aqui de Paulo um pouco mais incisivo, né? Quando ele vai escrever aos Gálatas. Então, por exemplo, quando nós lemos lá, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa, né? Daquele que chamou vocês da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando isso aqui não de maneira mansa, ele está realmente indignado com o que está acontecendo, né? Em outros trechos nós lemos também, por exemplo, não vamos estudar isso agora, mas se você começar a ler o capítulo 3, você vai ver que ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante... Então, assim, há um sentimento um pouco mais duro aqui de Paulo quando ele vai falar com os Gálatas, tá? E a primeira coisa que ele deixa claro e estabelece é qual o direito que ele tem para escrever aos Gálatas. Qual é o direito de Paulo, né, para escrever? E Paulo, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: eu, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, quem vai falar com vocês agora é um apóstolo que não foi escolhido por homens, nem da parte de pessoas de homem algum, mas escolhido e chamado por Deus para ser apóstolo. Se nós lemos ali no versículo 15, ele diz: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, mais uma vez ali Paulo falando, o chamado dele foi feito por Deus e por Jesus. Um detalhe, aqueles que são enviados de Deus, por Deus, pastores, líderes, pregadores, professores, sabe? Todo aquele que prega a palavra, ele é um enviado de Deus. Os pastores foram chamados por quem? Por Deus. Não foram chamados por homens, né? Então, por que Paulo está dizendo aqui que ele não foi chamado por homens, por pessoas, né? Se hoje todas as pessoas que são chamadas por Deus, né? Não são chamados por pessoas. É pelo seguinte: ainda que hoje nós tenhamos pessoas, líderes, pastores, pregadores, evangelistas, que foram chamados por Deus, eles foram, de certa forma, passaram por uma aprovação humana. Passaram por uma aprovação humana, né? Que é o que não aconteceu com Paulo. Porque Paulo, ele não teve uma aprovação humana para ser apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Jesus apareceu para ele. Jesus ensinou para ele numa visão que ele teve de Cristo. Cristo apareceu para Paulo, né? Assim como os outros apóstolos, né? Os outros 12, né? 12. Judas sai, já falamos disso, né? Judas sai e entra Matias, tá? Tá lá. Os 12 e, mesmo que não se fale muito sobre Matias, mas ele tá lá. Os 12. E Paulo, eles tiveram ensinamentos feitos pelo próprio Cristo, pessoalmente, tá? E não precisam, então, de uma aprovação humana, porque o próprio Cristo ensinou a eles. Então, o evangelho que foi passado para esses apóstolos foi o puro evangelho, o evangelho verdadeiro, que é o que tem que ser, que é o que tinha que ser pregado, que é o que tem que ser pregado hoje, né? Então ele está dizendo, quem está escrevendo a vocês é um apóstolo que não precisou ser aprovado por pessoas, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo e por Deus, que é o seu Pai que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então é esse que está escrevendo a vocês. E quem pregou o evangelho a vocês, né? Quem pregou o evangelho a vocês, o mais puro possível não, o mais puro evangelho, né? Porque os ensinamentos que Paulo recebeu, e nós vamos ver isso no decorrer da carta, tá? Como isso acontece. Mas eu adianto aqui, Paulo recebeu o ensinamento do próprio Cristo pessoalmente, tá? Cristo apareceu para ele e o ensinou. Só um detalhe,
Ele foi ensinado por Cristo por 3 anos, né? Que foi mais ou menos o que os outros apóstolos receberam de ensinamento de Cristo, né? O ministério de Cristo, né? Antes da sua morte e ressurreição. Muito bem, então, que direito Paulo tinha? Todo o direito de escrever aos Gálatas. Porque ele era um apóstolo que tinha sido ensinado pelo próprio Jesus. E o que é o Evangelho? É Jesus, né? Jesus é o Evangelho. Aí, qual é o desvio que estava acontecendo aqui, né? O desvio é o seguinte: o Evangelho, que deveria ser puro e seguido da forma que ele foi ensinado por Paulo, ele estava sendo pervertido por esses mestres judaizantes que estavam ali infiltrados no meio dessas igrejas, né? Então, qual era o problema? Era se a salvação ela é feita... Só um momento. Voltando aqui. Então, o problema era que o evangelho puro, ele, como foi colocado, ele era baseado na graça, em que Cristo, pela sua graça, havia chamado pecadores para a salvação e havia salvado essas pessoas de maneira graciosa, sem haver necessidade nenhuma de obras para isso, por parte dos homens. Então, e o problema era que algumas pessoas que se infiltraram ali estavam ensinando que algumas obras deveriam ser praticadas ainda, como se o sacrifício de Cristo, somente ele, não bastasse. E aí, Paulo ele vai falar no comecinho ali, nos primeiros versículos, né? A partir do versículo, do versículo 3 ao 5, ele vai falar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Então, olha o Evangelho que está sendo pervertido, é esse. Olha que interessante. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, o Evangelho é o seguinte. Primeiro você tem que saber quem você é. Quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos pecadores, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, qual é a boa obra que pode ser realizada e que torna você um não pecador? O que é que você pode praticar e que te coloca na condição de não pecador? Nenhuma. Não tem como. Não há essa possibilidade de você se livrar dessa característica, que é uma característica de todas as pessoas, que é de ser pecador. Então quem nós somos? Pecadores. E o que ele fez? Olha lá. Qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. É ele que nos livra. Não somos nós que livramos a nós mesmos. Em nenhum momento, e não existe nenhuma fagulha de possibilidade, de chance de você livrar a sua pele da condenação e dessa condição de pecador. Ele que nos livra. Então ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar, ou seja, a condição é esta, a obra de Cristo que nos livra. E nenhum adereço a mais, e nenhuma obra que venha além disso, tá? Então ele está dizendo aqui o que é o Evangelho. Aí, a palavra, né? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A palavra pelos nossos pecados significa substituição. Ou seja, ele morreu em nosso lugar. O que nós deveríamos fazer, ele fez. O que a lei que nos era prejudicial e constava de ordenanças, né, como a própria Bíblia diz, ele removeu, encravando na cruz, esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que era a lei. Ele removeu e cravou isso na cruz. Então, ele morreu, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele nos substituiu. Não há nada que nós podemos fazer por nós mesmos ainda.
Nem antes da salvação e nem depois. Toda a obra é dele, porque ele nos substitui. Então, se ele nos substitui, isso é completo. Não há nada que fique na minha conta ainda para eu fazer, certo? Se Cristo se entregou pelos nossos pecados, pelos seus pecados, ele te substitui. Se ele te substitui, como é que fica alguma coisa sua ainda para ser feita? Não existe nada para ser feito, certo? Nós fazemos tudo agora, nós voltamos para a lei, correto? Não estou dizendo que a lei foi abolida. Cristo removeu a lei no sentido de ser prejudicial para a nossa condenação. Mas a lei está lá ainda. Cristo cumpriu a lei. E nós voltamos hoje para a lei para cumpri-la. Para quê? E qual é a forma de cumprir a lei? Na forma de gratidão. Ou seja, como nós vamos viver como cristãos? Vai para a lei. Mas nós não temos mais a possibilidade de condenação. Aqueles que uma vez creram e uma vez foram justificados. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Nós somos pecadores. Ele nos substituiu. Aí o que Deus Pai faz, né? No Evangelho. Olha só. Se nós vemos lá no versículo 1, olha só. Ele diz: eu sou apóstolo não da parte de pessoas, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é muito importante. Por que é que Deus ressuscita Cristo dentre os mortos? É porque ele aprova o que Cristo fez. Deus Pai aprova o que Cristo fez. O que Cristo fez? Nos substituiu, morreu em nosso lugar, pagou a dívida. E por ele ter feito isso, nós temos a prova de que isso foi eficaz, né? E é eficaz, é porque Deus ressuscita Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus dá continuidade ao plano. Porque se ele não tivesse ressuscitado Cristo, é porque Cristo não tinha cumprido de fato o que tinha que ser cumprido. Ou seja, não seria válido a substituição, mas foi válida porque Deus dá continuidade. E ele ressuscita Cristo dentre os mortos. Então Deus Pai, nesse evangelho puro, ele aprova isso. Isso é aprovado por Deus. E tudo isso é feito pela vontade de quem, esse evangelho? Todo esse plano de substituição, de salvação, de justificação, não mais possibilidade de condenação, não mais necessidade de obras para a salvação e para a manutenção da salvação. Isso é feito pela vontade de quem? De Cristo? Sim, mas Cristo realizou a vontade de quem? Do Pai. Olha só, versículo indo lá para o 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha como isso é impressionante, mas em 5 versículos Paulo resume o Evangelho. Impressionante. É claro que nós temos que estudar isso aqui, né, para entender, porque você passa batido, você fala, só falou algumas coisas aqui. Paulo resume o Evangelho puro em menos de 5 versículos, tá? Em menos de 5 versículos, tá? Isso é muito importante. E aí ele vai falar, né? Ele vai falar assim, indo para o versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha que ele não está dizendo que vocês estão passando de um evangelho para outro. Ele está dizendo que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo. Quem chamou na graça de Cristo? Deus, para outro evangelho. Olha que impressionante. Se o evangelho, a forma como ele é, o plano de salvação foi aprovado de Deus, nós já vimos aqui agora, e foi segundo a vontade de Deus, é porque o Evangelho é o próprio Cristo. E ele é a própria palavra de Deus. Ele é a própria essência
de Deus é o Evangelho. Né? Se Cristo é o Evangelho e toda a divindade habita em Cristo, toda a plenitude da divindade habita em Cristo, em qual estão ocultos todos os tesouros do conhecimento, como Deus habita em Cristo e Cristo é o Evangelho é Deus. É a essência de Deus, é aquilo que Deus quer, é a palavra dele. É por isso que ele diz, olha a diferença que ele está tratando. Ele tá falando assim, vocês estão passando não de outro evangelho qualquer, mas de algo que é o próprio Deus que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Aí ele diz, o qual, na verdade, não é outro. Não é outro. Entre linhas, ele está falando, vocês estão passando de um evangelho para outro, o qual não é outro. Mas ele quer falar que, aqui, dá ênfase nesse evangelho puro, que ele nem fala que é evangelho, ele fala que é o chamado de Deus, pela graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é evangelho. Ou seja, não existe outro evangelho. Não existe. É por isso que a palavra de Deus, ela não tem duas interpretações. É um absurdo alguns pregadores, até pastores, dizerem isso. Que a palavra de Deus, ela tem várias interpretações. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque o evangelho é um. Não há outro evangelho. É um. A mensagem é uma, é única. Há uma unidade de espírito entre aqueles que pregam o verdadeiro evangelho para falarem a verdade, para falarem a mensagem verdadeira. E não uma mensagem maquiada, com adereços, com coisas externas. Não há isso não é evangelho. Não é um outro evangelho. Então a palavra de Deus, isso que vocês devem ter como princípio, é um evangelho só, é a palavra de Deus, não pode ser interpretada de 2, 3, 4, 5, 10 formas. Tá? Ela tem uma interpretação, e essa interpretação ela é dada por Deus para quem Ele quer, na medida que Ele quer. Agora, a palavra de Deus, ela tem várias aplicações. Isso ela tem. Tem várias aplicações. A interpretação é uma. Mas você pode usar um texto para aplicar em várias áreas. Porque a palavra de Deus é infinita. Né? Ela vai falar sobre tudo. Sobre tudo e mais um pouco. Né? Ela vai falar sobre o que tem dentro de você que nem você sabe. Então ela tem várias aplicações, mas interpretações não. É uma interpretação. Então ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo, ou seja, Deus, vocês estão virando as costas para Deus, ouvindo essas pessoas que estão mudando esse evangelho. Vocês estão virando as costas para Deus. É por isso que eu disse que ou o evangelho ele é o evangelho ou não é nada. Ou não é nada. Ou o evangelho ele é puro e verdadeiro ou ele não é nada. Ou o que é ensinado nas igrejas não é nada. Tá? Ou ele é verdadeiro ou ele não faz concessões. Tá? O evangelho ou ele é na sua essência o que é a verdade ou ele não é nada. Tá? Porque se você mudar um pouquinho do evangelho, ele se torna nada. Zero. Tá? Zero. O que é uma mentirinha dentro de uma verdade? O que é uma mentirinha? É muita coisa. Você tornou aquela verdade toda mentira, né? Se você colocar uma mentirinha dentro de uma verdade grande, você pegou aquela verdade e suprimiu ela, né? Que é o que ele falou em Romanos lá, que as pessoas suprimem a verdade de Deus pela sua injustiça, né? E falam sobre a mentira. Então, eu estou surpreso, estou admirado, estou espantado que vocês estão passando tão depressa para outro que não é nem evangelho. Aí ele diz, por quê? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem mudar o evangelho de Cristo. Estão perturbando vocês, vocês estão sendo enganados, isso está manchando vocês. E a possibilidade de vocês caírem nesse erro é grande.
E essas pessoas estão aí no meio e estão fazendo isso. Estão pervertendo, querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, quem é que quer perverter o evangelho de Cristo, senão o diabo, né? Então não são homens. Não são homens, né? Hoje, no culto da manhã, o pastor falou sobre uma guerra que é constante, não tem nenhum espaço sequer nesse mundo todo, não tem um espaço sequer que não esteja em guerra. Há uma guerra constante, em que o cristão tem que vestir a sua armadura e lutar, né? E essa guerra, ela é uma guerra espiritual que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas nós temos que ter sabedoria espiritual para entender que ela está acontecendo. Deus e Satanás. Então, quem é que quer perverter o evangelho de Cristo? É Satanás, né? É Satanás. É por meio de pessoas que estão ali. Aí no versículo 8 ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja maldito. Olha que impressionante o que Paulo está dizendo, né? Ele diz assim: ainda que nós quem? Os apóstolos. E quando ele fala nós, ele se inclui, né? Olha o que ele está dizendo. Irmãos, se eu chegar para vocês, eu que estou dizendo que eu sou apóstolo, tá? Se eu chegar para vocês e dizer o seguinte: irmãos, eu tenho uma nova ideia do evangelho agora, que eu já passei agora alguns anos, né? Estou um pouco mais experiente, aprendi um pouco mais. Eu tenho uma nova visão, agora eu vou falar um pouco diferente. Ele está dizendo, se eu chegar para vocês e falar isso, que eu seja maldito. Por quê? Ele está dizendo que é apóstolo chamado por Deus, mas ele é homem ainda. Ele é homem. Se ele está atacando os homens que estão pervertendo o evangelho, ele agora está se colocando na situação de homem e dizendo o seguinte: eu que tenho autoridade para falar para vocês, porque eu não fui chamado por homem. Se eu chegar para vocês e falar que eu tenho uma nova visão do evangelho, que eu seja amaldiçoado. Que eu seja amaldiçoado. Que vocês não levem isso em consideração. Então, se um dos apóstolos chegar para vocês e pregar um outro evangelho diferente do que já foi pregado por eles mesmos, tá? Olha só, eles tinham autoridade para dar a primeira mensagem que foi passada por Cristo. Agora, se esses que pregaram a primeira vez, inclusive eu, Paulo falando, né? Eu preguei para vocês. Se nós chegarmos com outra mensagem que vocês não recebam e que, na verdade, nós sejamos amaldiçoados por isso, malditos por isso. E ainda que um anjo desça do céu, e pregue a vocês um evangelho diferente do que foi pregado por nós. Porque quem que pregou o evangelho puro? Quem que deu o start, né? Pum, e pregou? Os apóstolos, né? Foram eles, né? Cristo não desceu para pregar o evangelho, foram os apóstolos. Só que eles receberam a mensagem pura de Cristo, que é a que foi passada. Então, se um anjo descer e pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, não levem isso em consideração. E aí ele diz mais uma vez, né? Versículo 9: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Então ele repete, que é porque ele quer dar ênfase nisso mesmo, né? Está preocupadíssimo com isso. Então, olha, eu, Paulo, apóstolo, não chamado por homens, mas por Deus, recebi a mensagem do próprio Deus, do próprio Cristo. O evangelho é isso, puro, como nós vimos ali nos primeiros versículos. Ele diz, esses homens estão pervertendo o evangelho e são homens, né? Agora, eu me coloco na posição de homem e se eu pregar um outro evangelho diferente do que eu já preguei, que isso não seja levado em consideração, que eu seja maldito entre vocês, tá? E nem um anjo do céu se pregar outro evangelho que também seja maldito. Olha a importância que Paulo dá para essa questão, né? Da pureza do evangelho. E eu quero terminar, né, essa mensagem
dizendo o seguinte: nós que já estamos há um tempo na vida cristã, um tempo já de convertidos, nós cometemos o erro de pensar o seguinte: o evangelho que fala sobre a salvação, sobre a salvação pela graça, sobre a substituição, o evangelho, ele é para não convertido, né? Como é que você vai evangelizar uma pessoa? Você vai falar o evangelho. Nós que já fomos evangelizados, já fomos convertidos por Deus, agora nós não precisamos mais do evangelho, da mensagem simples. Nós precisamos de coisas mais evoluídas, mais, né, coisas maiores. Irmãos, é um erro isso. Porque quanta coisa nós aprendemos quando nós estudamos o evangelho puro e simples. E é justamente esse evangelho puro e simples que determina se você está no caminho ou não, ou se você está perdido totalmente. Então, para que você vai querer coisas maiores se você não entendeu ainda o básico? Irmãos, nós vamos estudar a vida inteira o básico do evangelho e não vamos compreendê-lo totalmente, tá? Tudo que tem no que é básico o evangelho. Olha, o que é básico o evangelho? É substituição de Cristo. Você foi substituído por Cristo. Como é que você vai entender isso? Isso é evangelho básico. Você foi justificado totalmente, seus pecados foram perdoados totalmente, aqueles que você cometeu, o que você vai cometer hoje, que você vai cometer daqui 20 anos, esses já foram perdoados. É o básico do evangelho. Me explique isso. Então, olha a profundidade que tem nessas coisas, né? Paulo, quando ele vai falar com os Gálatas, ele quer falar do evangelho básico. E ele está falando aqui para pessoas já convertidas, tá? Nos próximos capítulos, nas próximas aulas, eu acredito que nós vamos ter coisas muito grandes para estudar, né? Eu gosto muito da carta de Paulo aos Gálatas e vai ser importante para o nosso crescimento, qual nós já temos desenvolvido, né? Estudando ali Romanos, mas vai ser muito importante. Então, a partir do próximo domingo, vamos dar continuidade aqui ao livro. Os irmãos leiam Gálatas, né? Para chegar na hora de assistir os vídeos um pouco mais preparados, né? Façam a leitura da carta. Uma carta de 6 capítulos, pequena, mas que tem muito conteúdo, tá? Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana na graça de Deus e de Jesus, tá? Um abraço a todos.